No momento em que o testamento foi lido, a sala ficou gelada. Mal tive tempo de processar a dor de perder meu avô quando minha mãe se levantou, colocou a mão firme no braço do marido e declarou com voz firme e segura: de agora em diante, Richard será o responsável pela empresa. Eu pesquei. Richard, meu padrasto, o homem com quem minha mãe se casou há menos de um ano, o homem que passou os últimos 6 meses fazendo comentários improvisados sobre como alguém da minha idade não conseguia assumir responsabilidades reais. Olhei ao redor da sala. Ninguém mais parecia surpreso. Minhas tias, meus tios, até alguns conselheiros presentes, calados, como se isso já tivesse sido decidido. Mas houve um pequeno problema com o anúncio confiante de minha mãe. Eu era o dono da empresa. Agora, uma semana antes do funeral, sentei-me ao lado da cama do hospital do meu avô, segurando a sua mão frágil. Mia, você é a única em quem confio. Ele disse com a voz rouca, pouco acima de um sussurro. Lágrimas arderam em meus olhos. Durante toda a minha vida, o vovô foi o único que realmente acreditou em mim. Minha mãe, por outro lado, deixou claro que eu era uma decepção. Não deixe que eles tomem o que eu construí, disse ele, apertando levemente. Eles tentarão e, quando fizerem, não tenha medo. Eu preparei tudo. Eu não entendi o que ele quis dizer, pelo menos não agora. Enquanto o advogado pigarreava e ajustava os óculos, minha mãe olhou para ele com expectativa, esperando a confirmação de que seu marido assumiria o controle do império do vovô. Em vez disso, o advogado olhou para mim. De acordo com o testamento do Sr. Whitmore, todo o seu patrimônio, incluindo todas as ações das indústrias Whitmore, foi deixado para sua neta, M. Whitmore. O silêncio era ensurdecedor. Senti todos os olhos na sala se voltarem para mim. Isso deve ser um erro, disse minha mãe, com a voz entrecortada. Ele pretendia deixar isso comigo. O advogado permaneceu calmo. Garanto que não há erro. Mia é a única herdeira com efeito imediato. Ela é a dona da empresa. Richard foi o primeiro a reagir, rindo baixinho como se isso fosse algum tipo de piada. Querido, você não pode estar falando sério. Ele disse, olhando para mim como se eu fosse uma criança brincando de se vestir. Uma empresa deste tamanho requer experiência real. Não é um projeto escolar. Fiquei em silêncio observando-os. Então, como se as palavras do advogado finalmente a atingissem, o rosto da minha mãe se contorceu de fúria. Se é assim, ela cuspiu. Então saia de nossa casa imediatamente. Eu olhei para ela. Nossa casa. Eu não pude evitar. Na verdade, eu ri. Você quer dizer a casa do vovô? Eu disse, balançando a cabeça. Você pode querer uma leitura um pouco mais de cuidado, mãe, porque algo me diz que tem outra surpresa esperando por você. O silêncio atordoante na sala se estendeu insuportavelmente. O rosto da minha mãe ficou branco de fúria, os lábios pressionados em uma linha fina, como se ela estivesse segurando fisicamente um grito. Richard, parado ao lado dela, olhava entre mim e o advogado, sua confiança diminuindo pela primeira vez. Eu esperava resistência. Eu só não esperava isso tão cedo. Você está brincando. Minha mãe finalmente sibilou, a voz baixa, mas misturada com venom. Vovô nunca faria isso. Ele nunca deixaria você no comando sobre mim. O advogado ajustou calmamente seus papéis, completamente imperturbável. O Sr. Whitmore deixou bem claras as suas intenções. Mia é a única beneficiária de seu patrimônio, incluindo sua casa, todos os ativos financeiros e 100% das ações da indústria Whitmore. Eu mal tive tempo de processar isso sozinho. Eu sabia da empresa, mas da casa, da propriedade dele, de tudo. Minha mãe deve ter percebido isso ao mesmo tempo que eu, porque sua expressão mudou para algo sombrio. Se for esse o caso, ela retrucou, a voz fria e controlada, então você não é mais bem-vindo nesta casa. Arrume suas coisas e saia imediatamente. A sala ficou ainda mais silenciosa. Foi quase cômico. Ela realmente me expulsou da minha própria casa. Exalei lentamente, tentando não rir novamente. Mãe, acho que você entendeu mal alguma coisa. Esta casa é minha agora. Vovô deixou para mim. Seu rosto se contorceu como se ela estivesse lutando para compreender as palavras. Isso é um absurdo. Esta é a casa da nossa família e agora sou o único membro legal da família que a possui. Eu a tirei de volta. Richard finalmente interveio, forçando um sorriso condescendente. Mia, querida, ele disse naquele tom condescendente que sempre usava, você é jovem. Você não entende o peso de administrar uma empresa como essa. É mais do que apenas uma herança, é uma responsabilidade.
Sua mãe e eu temos anos de experiência. Deixe-nos ajudá-lo lá. Esse era o plano real deles. Não se tratava de família, mas de controle. Eles esperavam que a empresa fosse para minha mãe. Ela deveria entregá-lo para Richard e ele deveria estar no comando, mas em vez disso, a única pessoa entre ele e o império do vovô era eu e ele pensou que poderia me convencer a entregá-lo. Cruzei os braços, recusando-me a desviar o olhar. Deixe-me ver se entendi. No momento em que você percebeu que não estava recebendo companhia, minha mãe tentou-me expulsar da minha própria casa. E agora você está dizendo que deveria ser quem comandava tudo. Você acha que sou estúpido? Richard corou, mas manteve seu sorriso falso. Não é isso que estou dizendo. Eu apenas penso. Não, acho que entendi perfeitamente. Eu interrompi. Você presumiu que o vovô deixaria tudo para a mamãe. Vocês dois provavelmente já estavam planejando como assumiriam o controle, mas o fato é que o vovô viu através de vocês. É por isso que ele deixou tudo para mim. Minha mãe bateu a mão na mesa, sua expressão mudando de raiva para desespero. Mia, você não sabe o que está fazendo. Ela retrucou. Esta é uma indústria de bilhões de bonecos. É preciso mais do que uma herança de sorte para administrar algo tão grande. O advogado pigarreou. Na verdade, o Sr. Whitmore já havia implementado medidas para garantir uma transição tranquila para Mia. Minha mãe virou a cabeça na direção dele. Quais medidas? O advogado ajeitou os óculos. Whitmore sabia que Mia poderia precisar de orientação, por isso nomeou uma equipe de consultores de confiança para supervisionar as operações enquanto ela transitava para sua nova função como CEO. A diretoria já foi notificada e todos os documentos legais foram finalizados. Senti uma onda de alívio tomar conta de mim. Vovô havia-se preparado para isso. Ele sabia que eles tentariam manipular, então garantiu que eu não ficaria sozinho. A expressão de Richard escureceu. Seu ato educado estava escorregando. Ele se virou para minha mãe, baixando a voz. Mas eu ainda o ouvi. Podemos lutar contra isso. Mas o advogado balançou a cabeça. Você não pode. A vontade é hermética. Não há nada a contestar. Vi o último resquício de controle de minha mãe se desintegrar. Ela passou anos menosprezando, me tratando como se eu fosse uma reflexão tardia, uma decepção. Ela nunca imaginou um mundo onde ela não estivesse no comando e agora ela não tinha nada. Ela olhou para mim como se eu a tivesse traído pessoalmente, como se eu tivesse roubado algo dela. Você está cometendo um erro, ela disse finalmente. Você acha que isso é uma vitória? Administrar uma empresa não é um jogo. Mia, você irá falhar. Olhei para ela, deixando que suas palavras se instalassem. Então, com um sorriso lento e deliberado, inclinei-me para frente. Acho que veremos, não é? A tensão na sala era sufocante. O olhar de minha mãe me atingiu, seus dedos perfeitamente bem cuidados se fecharam em punhos sobre a mesa de carvalho polido. Richard sentou-se rigidamente ao lado dela, com a mandíbula cerrada, como se estivesse contendo um discurso inflamado. Quase pude ouvir seus pensamentos. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Eu tinha sido o inconveniente do plano perfeito deles. A garota ingênua que eles poderiam deixar de lado, o alvo fácil que eles poderiam manipular, mas o vovô tinha visto através deles e foi por isso que ele me escolheu. Isso não faz sentido, minha mãe finalmente disse, com a voz trêmula de raiva. Papai nunca faria isso comigo. Eu era sua única filha. Porque ele me excluiria de tudo. Virei-me para o advogado, pensando a mesma coisa. Vovô e eu sempre fomos próximos, mas nem eu esperava que ele deixasse sem nada. O advogado deu um suspiro comedido e cruzou as mãos sobre a mesa. O Sr. Whitmore deixou uma carta explicando sua decisão. Ele instruiu que eu o lesse em caso de qualquer confusão. Ele tirou um envelope lacrado da pasta e abriu-o com cuidado. Observei minha mãe se mexer inquieta em sua cadeira. Mia, a advogada leu em voz alta. Se você está ouvindo isso, significa que eu fui embora. E agora tenho certeza de que sua mãe está indignada. Ela chamará de injusto. Ela alegará que deveria herdar tudo, mas a verdade é que ela perdeu esse direito há muito tempo. Olhei para minha mãe. Seus lábios estavam comprimidos em uma linha dura, seu rosto ilegível. Sua mãe sempre pensou que dinheiro significava poder, mas ela nunca entendeu que poder exige responsabilidade. Quando ela era mais nova, dei-lhe oportunidade após oportunidade de provar que era digna de dirigir os negócios da família. Em vez disso, ela passou décadas tentando tomar atalhos, escolhendo o luxo em vez da liderança, o egoísmo em vez do sacrifício. O advogado continuou lendo. Ela sempre acreditou que ser minha filha lhe dava direito à minha fortuna.
Mas ter direito não é o mesmo que ganhar alguma coisa. E quanto a Richard, se ele estiver na sala agora, imagino que esteja tentando esconder sua verdadeira face. Mas sei o que ele é. Um sanguessuga, um homem que viu uma oportunidade na conta bancária da minha filha e aproveitou. Não vou deixar o trabalho da minha vida cair nas mãos da cabeça dele. O rosto de Richard ficou vermelho. Eu podia ver sua raiva fervendo, mas ele permaneceu em silêncio. Mia, você é diferente. A carta continuou. Você nunca esperou nada de mim e foi exatamente por isso que escolhi você. Você trabalhou duro, aprendeu, respeitou o negócio pelo que ele é, um legado, não apenas um caixa eletrónico. Vi você crescer e sabia que você é o único em quem posso confiar para continuar o que construí. Meu coração bateu forte. Vovô tinha-me visto. Passei todos aqueles verões acompanhando no escritório, tomando notas, fazendo perguntas, enquanto minha mãe descartava minha curiosidade como uma fase infantil que ele vinha observando. Eu sei que isso não será fácil. A carta continuou. Sua mãe tentará brigar com você. Richard tentará controlar você, mas lembre-se disto. Eu não te deixei sozinho. Deixei você com as ferramentas para vencer. O advogado terminou de ler e dobrou a carta, colocando-a cuidadosamente de volta no envelope. O silêncio se estendeu entre nós. Minha mãe tremia de humilhação e raiva. Isso é ridículo. Ela cuspiu. Ele estava velho, estava doente. Ele não estava pensando com clareza quando escreveu. Isso vai na verdade. O advogado disse inabalável. O Sr. Whitmore atualizou seu testamento há apenas 3 meses. Ele estava completamente sã e legalmente não há nada que você possa fazer para contestar isso. Richard levantou-se abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Estamos perdendo tempo aqui, vamos embora. Mas minha mãe não se mexeu. Ela ainda estava olhando para mim. Você realmente acha que vai dar conta de tudo isso? Ela perguntou friamente. Você acha que está pronto para isso? Eu segurei seu olhar. Sim, naquela noite mal dormi. Eu não estava exatamente com medo, mas o peso de tudo isso, possuir um império da noite para o dia, me tornar-se, o antes mesmo de ter a oportunidade de comemorar meu 25º aniversário, foi avassalador. Vovô acreditou em mim. Essa foi a única coisa que me manteve firme. Na manhã seguinte fui à sede da empresa para a primeira reunião oficial do conselho desde a leitura do testamento. Os conselheiros de confiança do meu avô estavam à minha espera. Assim como ele prometeu, eu não estava sozinho. Mas quando saí do carro, uma voz familiar chamou Mia. Eu me virei. Minha mãe e Richard estavam parados na entrada, com expressões cuidadosamente neutras. Precisamos conversar, minha mãe disse suavemente. Apenas nós 3, sem advogados, sem membros do conselho, apenas a família. Eu já sabia que isso não era sobre família. Esta era a última tentativa deles de conseguir o que queriam e eu não iria deixá-los vencer. Estudei minha mãe e Richard enquanto eles estavam na entrada da sede da minha empresa. Eles perderam a batalha legal. O testamento era férreo. Eles não poderiam tirar a empresa de mim à força. Então agora eles estavam tentando negociar. Eu sabia que esta não era uma conversa casual. Esta foi sua última chance de controle. Precisamos conversar, minha mãe repetiu, seu tom estranhamente calmo. Respirei lentamente. Eu não tinha mais medo deles. Fala então, eu disse categoricamente. Richard olhou ao redor, baixando a voz. Não aqui, em algum lugar privado. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria tê-los ignorado completamente, mas algo em mim queria ouvi-los, nem que fosse apenas para ver que movimento desesperado eles fariam em seguida. Então balancei a cabeça. Tudo bem, 5 minutos. Acabamos em uma pequena sala de conferências dentro do prédio. Richard sentou-se como se pertencesse àquele lugar, enquanto minha mãe permanecia rígida, de braços cruzados, me observando como um falcão. Você está perdendo a cabeça, Mia. Ela começou a falar mais suavemente, agora quase gentil. Vovô colocou um fardo impossível em você. Não é justo esperar que você administre um império de bilhões de dólares na sua idade. Eu sorri. E você acha que Richard deveria executá-lo? Sim, ela disse sem hesitação. Pelo menos por enquanto ele tem experiência em liderança. Você poderia aprender com ele. Deixei escapar uma pequena risada, balançando a cabeça. Você quer dizer que eu deveria passar tudo para ele e me afastar como uma boa garotinha? Richard inclinou-se para frente. Seu sorriso era ensaiado. Não exatamente. Estamos propondo uma parceria.
Levantei uma sobrancelha. Você ainda será o rosto da empresa, continuou ele. Você ainda terá seu título, mas eu cuidarei das operações propriamente ditas. Você não terá que lidar com a pressão. Sem reuniões de conselho, sem decisões difíceis. Você pode simplesmente aproveitar sua vida. Eu olhei para ele. Você quer que eu seja uma figura de proa. É o melhor arranjo. Minha mãe disse que o quadro se sentirá mais confortável e você não terá que lidar com o stress de cometer erros. Você ainda é tão jovem, Mia. Você pode arruinar tudo que o vovô construiu apenas tomando uma decisão errada. Ali estava a manipulação, as táticas do medo, os insultos sutis disfarçados de preocupação. Recostei-me na cadeira. E o que eu ganho com isso? Richard sorriu como se tivesse acabado de ganhar um grande prémio. Transferiremos uma porcentagem da receita da empresa para sua conta pessoal todos os meses. Você nunca terá que se preocupar com dinheiro. Você pode viver como quiser, viajar, fazer o que te deixa feliz e a empresa continuará sendo um sucesso. Era quase impressionante o quão confiante ele estava nesse plano. Eles realmente pensaram que eu simplesmente iria rolar e deixá-los assumir o controle. Eu fingi considerar isso. E o que acontece se eu disser não? A expressão da minha mãe escureceu. Mia, não seja imprudente, o que significa que você terá inimigos. Ela disse cuidadosamente. O conselho não confia em você. Os acionistas questionarão cada movimento seu. Se você se recusar a trabalhar conosco, não o protegeremos dessa pressão. Inclinei minha cabeça. Você quer dizer que vai me sabotar? Ricardo sorriu. Ele não negou. Soltei um suspiro lento e me levantei. Obrigado pela oferta, eu disse, mas vou arriscar. Minha mãe levantou-se da cadeira. Mia, não faça isso. Virei-me em direção à porta, mas ela agarrou meu pulso. Você realmente acha que pode vencer? Ela sibilou. Você não entende como esse mundo funciona. Você acha que o vovô lhe fez um favor ao entregar esta empresa ao seu número? Ele colocou um alvo nas suas costas. O tabuleiro vai te comer vivo. Os investidores vão enterrar você. Você precisa de nós. Eu olhei para ela. Não, mãe, eu disse baixinho. Eu precisei de você quando era criança. Eu precisava que você acreditasse em mim, mas você nunca acreditou. Você queria que eu falhasse só para poder pegar o que não era seu. Mas não sou mais uma garotinha assustada. Ela se encolheu ligeiramente. Richard levantou-se, sua paciência claramente se esgotando. Você está cometendo um grande erro, Mia. Não venha chorar até nós quando tudo explodir na sua cara. Eu sorri. Não vou. Então eu saí da sala, deixando-os para trás para sempre. Eu sabia que eles não desistiriam facilmente. No momento em que me afastei de minha mãe e de Richard, pude sentir em meus ossos. Eles estavam planejando alguma coisa e eu estava certo. O primeiro ataque ocorreu 2 dias depois. Entrei na minha primeira reunião oficial do conselho como CEO, esperando resistência, mas não estava preparado para o ataque em grande escala que me esperava. No momento em que me sentei à cabeceira da longa mesa de mogno, o ar na sala mudou. Os membros do conselho, em sua maioria homens na faixa dos 50 e 60 anos que trabalharam sob o comando do meu avô durante décadas, olharam para mim com um ceticismo velado. Mal tive a oportunidade de cumprimentá-los quando um deles, o Sr. Holloway, se inclinou para frente. A expressão dele, tensa, Mia. Antes de começarmos, acho que precisamos abordar o elefante na sala. Coloquei minhas mãos sobre a mesa. E que elefante seria esse? Ele trocou olhares com alguns outros, como se buscasse aprovação, antes de falar. Seu avô era um homem brilhante, mas sejamos honestos, ele tomou uma decisão impulsiva ao colocar você no comando. Você não tem as qualificações, não tem a experiência e, francamente, estamos preocupados. Mantive minha expressão neutra. Eu esperava isso, mas ouvir isso tão abertamente ainda deixou meu titã do xadrez preocupado com que perguntei sobre sua capacidade de liderar. Notei outro membro do conselho, o Sr. Langston, verificando seu telefone casualmente. Então ele soltou um pequeno suspiro e murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. A mídia já percebeu a transição. As manchetes não são lisonjeiras. Meu estômago embrulhou. Peguei meu telefone debaixo da mesa e discretamente peguei a notícia. As manchetes me atingiram como um soco no estômago. O Império Whitmore cai em mãos inexperientes. Os ex podem lidar com isso. Corporate Gamble, Mia Whitmore, de 25 anos, ganha mais de $1 bilhão.
Membros da empresa prevêem o colapso da Whitmore Industries sob o novo CEO. Senti meu pulso, Spike, mas me forcei a manter a calma. Isso não foi um acidente. Isso foi sabotagem e eu tinha uma forte suspeita de quem estava por trás disso. Quando a reunião terminou, a equipe de relações públicas da empresa já havia me ligado 3 vezes. Entrei em meu escritório, tranquei a porta e finalmente ouvi suas mensagens frenéticas. Mia, a mídia Firestorm está crescendo. Precisamos de uma resposta. Os investidores estão nervosos. As ações caíram 3% esta manhã. Suspeitamos que alguém de dentro da empresa vazou declarações prejudiciais sobre sua inexperiência. O conselho já está discutindo um plano de liderança alternativo. Cerrei minha mandíbula. Plano de liderança alternativo. Isso só poderia significar uma coisa. Um golpe. Eu verifiquei meu e-mail. Com certeza já havia um pedido formal de votação da liderança para reavaliar a direção da empresa sob sua nova liderança. Richard e minha mãe estavam por trás disso. Eles alimentaram a mídia com a história de que eu era muito jovem, muito incapaz. Eles sussurraram nos ouvidos de investidores nervosos e agora estavam tentando me expulsar antes mesmo que eu tivesse a chance de provar meu valor. Eu deveria ter entrado em pânico. Eu deveria ter me sentido derrotado, mas em vez disso sorri porque estava me preparando para isso. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que poderia me ajudar a reverter isso. Tocou 2 vezes antes de eu ouvir uma voz familiar e suave. Estava-me perguntando quando você ligaria. Eu exalei de alívio. Eu preciso de sua ajuda. Lucas Sinclair, o parceiro de negócios de maior confiança do meu avô, um gênio financeiro, um homem que uma vez transformou uma empresa falida em um império de bilhões de dólares da noite para o dia e, mais importante, alguém que odiava minha mãe e Richard tanto quanto eu. Presumo que se trate do circo da mídia. Ele perguntou a diversão, alterando seu tom. Você assume corretamente. E a diretoria já está afiando as facas. Eles vão realizar uma votação em 2 dias. Ele cantarolou, clássica traição corporativa. Bem, então, Mia, é hora de lembrá-los porque seu avô escolheu você. Conheci Lucas naquela noite em seu escritório particular, um espaço elegante com paredes de vidro com vista para o horizonte da cidade. Ele me estudou com atenção e depois sorriu. Você não está com medo? Não adianta. Então vamos esmagá-los. Nas horas seguintes, construímos uma estratégia. A armadilha da reunião do conselho. Lucas reuniria investidores-chave que ainda confiavam na visão do meu avô. Eles me apoiariam publicamente antes da votação. 2. A mídia assume controle. Eu me sentaria para uma entrevista exclusiva para combater a imprensa negativa, destacaria minhas qualificações e revelaria as próprias palavras do meu avô sobre por que me escolheu. 3. Expor a sabotagem. Lucas tinha conexões. Quem poderia rastrear exatamente quem vazou as histórias prejudiciais? Se Richard ou minha mãe estivessem por trás disso, nós os exporíamos publicamente. Quando terminamos? Era quase meia-noite. Fiquei apertando a mão de Lucas. Obrigado por isso. Não me agradeça ainda, ele disse, sorrindo. Espero até vermos seus rostos quando eles perceberem que não é tão fácil se livrar de você. Na manhã seguinte, as manchetes eram diferentes. A CEO Mia Whitmore quebra o silêncio. Entrevista exclusiva marcada para a Airtonit. As ações da indústria Whitmore se estabilizam à medida que os investidores mostram apoio. Quem está realmente por trás da campanha difamatória? Fontes dizem que a traição corporativa está em jogo. Sentei-me à minha mesa observando a maré começar a virar a meu favor, mas de uma coisa eu tinha certeza. Isso ainda não havia acabado. Richard e minha mãe não iriam apenas sentar e ver seu plano falhar. Eles iriam lutar sujo e eu precisava estar pronto para o próximo movimento. Chegou a manhã da votação do conselho. Fiquei do lado de fora das enormes portas de vidro das indústrias Whitmore, olhando para o edifício imponente que pertencia a mim. Hoje decidiria tudo. Ou eu provaria que o vovô fez a escolha certa ou seria forçado a sair antes mesmo de ter a chance de liderar. E uma coisa eu tinha certeza, Richard e minha mãe não jogariam limpo. A sala de reuniões estava lotada. Cada assento ao redor da longa mesa estava ocupado por homens e mulheres poderosos, a maioria dos quais eram leais ao meu avô há décadas. À cabeceira da mesa estava o Sr. Holloway, o mesmo membro do conselho que questionara minha liderança. Poucos dias antes de começarmos a votação, anunciou ele. Como muitos de vocês sabem, foram levantadas preocupações sobre a capacidade de Mia Whitmore de liderar esta empresa. Vários membros propuseram um plano de liderança alternativo, que discutiremos agora.
As portas se abriram e Richard e minha mãe entraram. Não fiquei surpreso. Eles estavam planejando esse momento o tempo todo. Richard pigarreou, agindo como se já estivesse no comando. Senhoras e senhores, sejamos honestos. Administrar esta empresa exige anos de experiência e, por mais que todos respeitemos Mia, ele me deu um sorriso falso. Devemos priorizar o que é melhor para a empresa. Observei o passe, como estava, fazendo um discurso bem ensaiado. Eu tenho a experiência. Eu conheço a empresa. Tenho uma visão forte para o futuro. É por isso que estou propondo que eu assuma o cargo de CEO enquanto Mia continua envolvida como figura de proa, o rosto público das indústrias Whitmore. Ele sentou-se presunçoso, como se o acordo já estivesse fechado. Deixei o silêncio pairar por um momento antes de falar. É engraçado, Ricardo. Eu disse mantendo a voz calma, porque lembro de você dizendo algo muito diferente em suas conversas particulares. Seu rosto se contraiu, com licença. Virei-me para Lucas, que estava sentado ao meu lado. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e a deslizou na direção dos membros do conselho. Na semana passada, Richard e minha mãe trabalharam nos bastidores para sabotar minha liderança. Mas não apenas vazaram histórias falsas para a imprensa, como também tentaram minar a própria empresa. Os conselheiros abriram a pasta. Dentro havia e-mails, mensagens de texto e transcrições de chamadas, tudo provando que Richard estava contatando ativamente concorrentes tentando negociar acordos que enfraqueceriam a posição da indústria do Whitmore no mercado. O rosto do Sr. Holloway escureceu enquanto ele lia. O que é isso? Ele exigiu provas, disse Lucas suavemente. Provas de que Richard tem trabalhado ativamente contra os interesses da empresa. Ele não queria salvar a empresa, queria usá-la para seu próprio ganho. O rosto de Richard ficou apavorado. Isso é ultrajante. Você não pode provar. Mas podemos. Interrompi porque também rastreamos os vazamentos na mídia. E adivinha de onde veio a fonte? Um e-mail privado registrado em nome de Richard. A sala de reuniões irrompeu em murmúrios. Minha mãe se levantou, olhando fixamente para mim. Mia já chega, ela retrucou. Você está sendo ridículo. Você só está tentando fazer com que ele fique mal porque está com medo. Eu sorri. Não preciso fazê-lo ficar mal, mãe. Ele fez tudo sozinho. Ela abriu a boca para argumentar, mas o Sr. Holloway bateu a mão na mesa. Isso é o suficiente, ele disse friamente. Ele se virou para Richard, sua expressão cheia de desgosto. Você estava conspirando ativamente contra esta empresa enquanto fingia ser seu salvador. Isso por si só o desqualifica para qualquer posição de liderança. Recostei-me observando o pânico se espalhar pelo rosto de Richard. Pela primeira vez ele percebeu que havia perdido. É hora de votar. Sr. Holloway disse com a voz afiada. Os membros do conselho trocaram olhares. Então, um por um, levantaram a mão a meu favor. A contagem final. Unânime. Fui oficialmente reconhecido como legítimo CEO da Whitmore Industries. Eu exalei, meu peito parecendo mais leve do que há semanas. Acabou. A segurança escoltou Richard para fora do prédio em 1 hora. Minha mãe o seguiu humilhada. Você vai se arrepender disso, Mia. Ela sussurrou antes de sair. Não respondi porque sabia a verdade. A única coisa de que me arrependi foi ter confiado nela durante tanto tempo. Mais tarde naquela noite, Lucas se juntou a mim em meu escritório, com um sorriso satisfeito no rosto. Você fez bem, garoto. Ele disse. Seu avô ficaria orgulhoso. Sorri. Obrigado, Lucas, por tudo, não fale nisso. Ele ficou-se espreguiçando. Agora vá comemorar. Você mereceu. 1 ano depois de assumir a empresa, subi ao pódio dirigindo-me a um público lotado. Quando meu avô me escolheu para dirigir as indústrias Whitmore, muitas pessoas duvidaram de mim. Eles disseram que eu era muito jovem, muito inexperiente. Olhei para a revista de negócios à minha frente, cuja manchete ousada dizia Mia Whitmore, a CEO que provou que todos estavam errados. Mas o que eles não perceberam, continuei, é que o sucesso não tem a ver com idade. Trata-se de preparação, perseverança e capacidade de se levantar quando as pessoas esperam que você caia. A multidão aplaudiu e eu sorri porque ganhei e construí meu próprio legado.